Capítulo 11. A marca de sua origem humilde, os primórdios corruptos da religião. No que concerne a questões de religião, as pessoas são culpadas de todo tipo possível de desonestidade e delito intelectual. Sigmund Freud, O futuro de uma ilusão. As várias formas de culto, que prevaleceram no mundo romano, eram todas consideradas pela população como igualmente verdadeiras, pelo filósofo como igualmente falsas, e pelo magistrado como igualmente úteis. Edward Gibbon, Declínio e Queda do Império Romano. Um velho ditado popular de Chicago diz que, se você quer manter o respeito pelos vereadores da cidade, ou seu apetite por salsichas, deve ter o cuidado de não estar presente quando os primeiros estão se arrumando e as últimas sendo fabricadas. É a anatomia do homem, disse Engels, que é a chave para a anatomia do macaco. Logo, se observarmos o processo de uma religião em formação, podemos fazer algumas suposições sobre as origens das religiões que foram formadas antes que a maioria das pessoas soubesse ler. De uma ampla seleção de religiões fabricadas como salsichas, vou escolher o culto da carga na Melanésia, o Superstar Pentecostal Majoi, e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, comumente conhecida como Mormons. O seguinte pensamento seguramente ocorreu a muita gente ao longo da história: e se houver uma vida depois da morte, mas não um Deus? E se houver um Deus, mas não uma vida depois da morte? Pelo que eu saiba, o autor que mais claramente deu voz a esse problema foi Thomas Hobbes em sua obra-prima de 1651, Leviatã. Recomendo fortemente que leia você mesmo a parte 3, capítulo 38, e a parte 4, capítulo 44, pois o domínio de Hobbes tanto da Sagrada Escritura como da língua inglesa é empolgante. Ele também nos lembra como era arriscado, e sempre foi, se quer pensar nessas coisas. Seu brusco e irônico introito é eloquente por si só, refletindo sobre a absurda história da queda de Adão, a instância original de alguém que é criado livre e então sobrecarregado de proibições impossíveis de serem obedecidas. Hobbes opina, sem esquecer de temerosamente acrescentar que o fazia não obstante com submissão nesta, e em todas as questões, das quais a determinação dependia das Escrituras, que, se Adão foi condenado à morte por pecar, sua morte deve ter sido postergada, já que se maquinou para gerar uma larga posteridade antes de efetivamente morrer. Tendo plantado o pensamento subversivo, que proibir Adão de comer de uma árvore para não morrer, e de outra para não viver para sempre, é absurdo e contraditório, Hobbes foi forçado a imaginar escrituras alternativas e até mesmo castigos alternativos e eternidades alternativas. Ele faz ver que as pessoas poderiam não obedecer à lei dos homens se tivessem mais medo da retaliação divina do que de uma morte horrível no aqui e agora, mas havia reconhecido o processo pelo qual as pessoas sempre são livres para inventar uma religião que as convenha, gratifique ou agrade. Samuel Butler iria adaptar essa ideia em seu Hereon Revisited. No Hereon original, o Sr. Higgs faz uma visita a um país remoto do qual consegue acabar fugindo num balão. Retornando 2 décadas depois, descobre que na sua ausência tornara-se um deus chamado Filho do Sol, adorado no dia em que ascendera ao céu. 2 sumos sacerdotes são encarregados de celebrar a ascensão, e quando Higgs ameaça expô-los e revelar-se como mero mortal, dizem-lhe: você não deve fazer isso, porque toda a moral deste país está vinculada em torno desse mito e, se souberem que você não ascendeu ao céu, acabarão se tornando perversos. Em 1964 surgiu um célebre documentário chamado Mundo Cane, ou Mundo Cão, no qual os diretores capturavam numerosas crueldades e ilusões humanas. Foi a primeira ocasião em que se podia ver uma nova religião sendo formada abertamente aos olhos das câmeras. Os habitantes das ilhas do Pacífico podiam ter ficado separados durante séculos do mundo mais desenvolvido economicamente, mas, quando visitados pelo impacto fatal, muitos deles foram demasiado espertos para entender de imediato a situação. Aí vinham chegando grandes embarcações com velas infladas e ondulantes, trazendo tesouros e armas e aparelhos que estavam além de qualquer comparação.
Alguns dos ilhéus mais incultos fizeram o que muita gente faz quando confrontada com um fenômeno novo e tentaram traduzir tudo num discurso que pudessem eles próprios entender, não muito diferente dos temerosos astecas que, ao verem pela primeira vez na Mesoamérica soldados espanhóis montados em cavalos, concluíram que tinham centauros como inimigos. Essas pobres almas concluíram que os ocidentais eram seus ancestrais muito pranteados, finalmente voltando do outro lado do túmulo carregados de bens. Essa ilusão não podia ter sobrevivido por muito tempo ao encontro com os colonizadores. Porém, mais tarde, observou-se em diversos lugares que os ilhéus mais inteligentes tiveram uma ideia melhor. Eles notaram que foram construídos ancoradouros e docas, provocando a vinda de mais navios que descarregavam mais bens. Agindo por analogia e imitação, os nativos construíram seus próprios ancoradouros na esperança de que eles também atraíssem alguns navios. Por mais fútil que fosse esse procedimento, retardou fortemente o avanço dos missionários cristãos. Quando estes entraram em cena, foram indagados onde estavam os presentes, e logo vieram como bugigangas. No século XX, o culto da carga reviveu numa forma ainda mais impressionante e comovente. Unidades das Forças Armadas dos Estados Unidos, chegando ao Pacífico para construir campos de pouso para a guerra com o Japão, descobriram que eram objetos de servil emulação. Entusiastas locais abandonaram suas observâncias cristãs superficiais e dedicaram todas suas energias à construção de faixas de pouso que pudessem atrair aviões carregados. Construíam e acendiam fogueiras, para simular as tochas que orientavam os aviões americanos a pousar. Isso ainda continua até hoje, o que é a parte mais triste da sequência Mondokane. Na ilha de Tana, um soldado americano foi declarado o Redentor. Seu nome, Joffre, parece ter sido também uma invenção. Mas mesmo depois de o último militar ter ido embora em um navio ou avião, em 1945, o eventual retorno do Salvador Frum era pregado e predito, e uma cerimônia anual ainda leva o seu nome. Em outra ilha chamada Nova Bretanha, vizinha da Papua Nova Guiné, o culto é ainda mais impressionantemente análogo. Tem 10 mandamentos, as 10 leis, uma trindade que tem uma presença no céu e outra na terra, e um sistema ritual de pagar tributos na esperança de aplacar essas autoridades. Se o ritual for realizado com suficiente pureza e fervor, acreditam seus adeptos, então virá uma era de leite e mel. Esse futuro radiante, é triste dizer, é conhecido como o período das companhias e fará com que a Nova Bretanha floresça e prospere como se fosse uma corporação multinacional. Algumas pessoas podem se sentir ofendidas pela mera sugestão de uma comparação aqui, mas não estão os livros sagrados do monoteísmo oficial repletos de anseios materiais e de descrições exprimindo grande admiração, que chegam quase a dar água na boca, da riqueza de Salomão, dos prósperos rebanhos e manadas dos fiéis, das recompensas para um bom muçulmano no paraíso, para não falar dos muitos lúgubres relatos de saques e pilhagens. Jesus, é verdade, não mostra nenhum interesse pessoal em ganhos, mas fala sim de um tesouro no céu e até mesmo de mansões como incentivo para segui-lo. Não é também verdade que todas as religiões ao longo dos tempos têm mostrado um agudo interesse em acumular bens materiais no mundo real? A sede de dinheiro e conforto mundano é apenas um subtexto da entorpecente história de Marjorie Gortner, o menino fenômeno do mascatear evangélico americano, grotescamente batizado de Marjorie, uma cretina junção dos nomes Maria e José, por seus pais. O pequeno mestre Gortner foi empurrado para o púlpito aos 4 anos, vestindo um revoltante traje de lordezinho aristocrata, orientando a dizer que receberá a ordem divina para pregar. Se ele reclamasse ou chorasse, sua mãe o segurava debaixo da torneira ou pressionava uma almofada na sua cara, sempre tendo cuidado, como ele conta, de não deixar marcas. Treinado como uma foca, logo atraiu as câmeras e, aos 6 anos, já estava oficiando matrimônios de adultos. Sua celebridade se difundiu e muitos afluíam para ver a criança miraculosa. Seu melhor palpite é que conseguiu levantar 3 milhões de dólares em contribuições, sendo que nada foi reservado para sua educação e seu próprio futuro.
Aos 17 anos ele se rebelou contra seus impiedosos e cínicos pais e caiu fora para entrar na contracultura californiana do começo dos anos 1970. Na imortal pantomima infantil de Natal, Peter Pan, chega um momento de clímax em que a fada Sininho parece estar morrendo. A luz brilhante que a representa no palco começa a enfraquecer e é apenas um meio de salvar a trágica situação. Um ator vai para a frente do palco e pergunta às crianças: "Vocês acreditam em fadas?" Se elas continuam respondendo confiantemente sim, então a luzinha enfraquecida começa de novo a aumentar seu brilho. Quem pode fazer alguma objeção a isso? Ninguém quer estragar a crença das crianças na magia. Haverá tempo de sombra mais adiante para desilusões, e ninguém está esperando na saída, pedindo com aspereza que contribuam com seus cofrinhos para a Igreja da Salvação de Sininho. Os fatos em que Marjorie era explorado tinham todo o conteúdo intelectual da cena de Sininho, asquerosamente combinado com a ética do Capitão Gancho. Cerca de uma década depois, o Sr. Gortiner extraiu a melhor vingança possível pela sua infância roubada e vazia e decidiu fazer um favor ao público geral para compensar sua conscienciosa fraudulência. Convidou uma equipe de filmagem para acompanhá-lo enquanto ostensivamente retornava para pregar o evangelho, e deu-se ao trabalho de explicar como são executados todos os truques. É assim que você induz mulheres maternais. Ele era um rapaz bonitão. Abrir mão de suas economias. É assim que você programa a música para criar um efeito de êxtase. E nesta hora que você fala de como Jesus o visitou pessoalmente. É assim que você põe tinta invisível na testa, em formato de cruz, de modo que ela apareça de repente quando você começa a transpirar. E nesta hora que você realmente dá o golpe de misericórdia. Ele cumpre todas as suas promessas, contando antecipadamente ao diretor do filme o que pode fazer e o que fará. E então vai ao auditório para encenar com absoluta convicção. As pessoas choram e gritam, e caem por terra em espasmos e ataques, guinchando o nome do seu Salvador. Velhos homens e mulheres grosseiros, ásperos e cínicos, esperam pelo momento psicológico de exigir dinheiro e começam a contá-lo avidamente, mesmo antes que a paródia do serviço tenha terminado. De vez em quando, vê-se o rosto de uma criança pequena, arrastada para a tenda com ar aflito e desconfortável enquanto seus pais se contorcem e gemem e se desfazem do seu pagamento arduamente ganho. Sabia-se, é claro, que toda a gama do evangelismo era apenas isto: o conto do perdoador, de Chaucer, encenado por atores de segunda categoria. Vocês ficam com a fé. Nós ficamos com o dinheiro. E é isso que deve ter acontecido quando as indulgências eram vendidas abertamente em Roma, e quando um prego ou lasca do crucifixo podiam conseguir um belo preço em qualquer mercado de pulgas da cristandade. Mas ver o crime exposto por alguém que é ao mesmo tempo vítima e explorador ainda é algo bem chocante, mesmo para o descrente mais endurecido. Após esse conhecimento, qual perdão? O filme Marjorie ganhou o prêmio da Academia em 1972, e não fez absolutamente nenhuma diferença. Os moinhos dos pregadores da TV continuam moendo e os pobres continuam a financiar os ricos, exatamente como se os reluzentes templos e palácios de Las Vegas tivessem sido construídos pelo dinheiro daqueles que ganharam, e não dos que perderam. Em seu encantador romance, A Criança no Tempo, Ian Seu nos dá um desolado personagem e narrador que está reduzido pela tragédia a um estado quase inerte, no qual ele assiste vagamente a grande parte da programação diurna da TV, observando a maneira como seus semelhantes se permitem, se dispõem, a ser manipulados e humilhados. Ele cunha a expressão para aqueles que se envolvem em presenciar o espetáculo. Decide ele, a pornografia do democrata. Não é uma posição snob notar a maneira como as pessoas mostram sua ingenuidade e seu instinto de manada, e seu desejo, talvez sua necessidade, de serem crédulas e enganadas. Esse é um problema antigo. A credulidade pode ser uma forma de inocência, e até mesmo inócua em si, mas provê um constante convite para os maldosos e espertos explorarem seus irmãos e irmãs. E essa é uma das grandes vulnerabilidades humanas. Nenhum relato honesto do crescimento e da persistência da religião, ou da recepção de milagres e revelações, é possível sem referência a esse insistente fato.
Se os seguidores do profeta Maomé esperavam por fim a quaisquer revelações futuras após a Imaculada Concepção do Corão, o calcularam sem o surgimento do fundador daquele que é agora um dos credos que mais rapidamente crescem no mundo. E não previram, como poderiam, mamíferos que eram, que o profeta desse ridículo novo culto usaria como modelo seu próprio profeta, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, doravante conhecidos como Mormons, foi fundada por um talentoso oportunista que, apesar de organizar seu texto em termos cristãos abertamente plagiados, anunciou que eu serei para esta geração um novo Maomé e adotou como seu lema de luta as palavras, que julgava ter aprendido do Islã, ou ao Corão ou à espada. Ele era ignorante demais para saber que se usada a sílaba al não é necessário usar outro artigo definido, mas até aí se parecia com Maomé ao ser capaz de apenas tomar emprestadas as Bíblias de outros povos. Em março de 1826, uma corte em Bainbridge, Nova York, condenou um homem de 21 anos por ser uma pessoa desordeira e um impostor. Isso deveria ter sido tudo que teríamos de ouvir sobre Joseph Smith, que admitiu no julgamento defraudar cidadãos organizando loucas expedições para extrair ouro e, também, por alegar possuir poderes sombrios e necromânticos. No entanto, em 4 anos ele estava de volta aos jornais locais, todos eles ainda possíveis de se ler, como descobridor do Livro de Mormon. Ele tinha 2 vantagens locais enormes que a maioria dos impostores e charlatões não possuía. Primeiro, operava no mesmo distrito freneticamente pio que nos deu Shakers, o antes mencionado William Miller, que repetidamente predisse o fim do mundo, e vários outros autoproclamados profetas americanos. Tão notória tornou-se essa tendência local que a região passou a ser conhecida como Burneover District, em homenagem à maneira como o distrito foi tomado pelo fogo de uma loucura religiosa seguida de outra. Segundo, operava numa área em que, diferente de grandes regiões da América do Norte que eram recém-abertas, tinha, sim, sinais de uma história antiga. Uma civilização indígena desaparecida e derrotada havia legado à posteridade uma quantidade considerável de montículos que serviam de sepulturas que, quando casual e amadoristicamente profanados, revelaram conter não somente ossos, mas também artefatos e pedra bastante avançados, cobre e prata batida. Havia 8 desses sítios num raio de 12 milhas da deficitária fazenda que a família Smith chamava de lar. Havia 2 escolas ou facções igualmente estúpidas que tinham um fascinado interesse por esses assuntos. A primeira eram os escavadores de ouro e adivinhos de tesouros, que traziam suas varinhas mágicas e cristais e sapos recheados em busca de lucro. E a segunda eram os que tinham esperança de encontrar o local de repouso da tribo perdida de Israel. A esperteza de Smith foi ser membro de ambos os grupos e unir cupidez com antropologia requintada. A história real da impostura é quase constrangedora de se ler, e quase constrangedoramente fácil de desmascarar. Foi contada pela doutora Fawn Brody, cujo livro de 1945, No Macknall's Mystery, foi uma tentativa honesta feita por uma historiadora profissional de apresentar a interpretação mais delicada possível dos acontecimentos relevantes. Em poucas palavras, Joseph Smith anunciou que havia sido visitado, 3 vezes, como de costume, por um anjo chamado Moroni. O dito anjo o informou de um livro, escrito em placas de ouro, que explicava as origens dos que viviam no continente norte-americano, bem como as verdades do Evangelho. Havia, além disso, 2 pedras mágicas, incrustadas nas placas peitorais gêmeas Urim e Tumim do Velho Testamento, que possibilitariam ao próprio Smith traduzir o livro mencionado. Após muita luta ele trouxe esse aparato enterrado para casa em 21 de setembro de 1827, cerca de 18 meses após sua condenação por fraude. Então se propôs a produzir uma tradução. Os livros resultantes revelaram-se um registro anotado por antigos profetas, a começar por Nefe, filho de Leí, que fugira de Jerusalém em aproximadamente 600 a.C. e viera para a América. Muitas batalhas, maldições e aflições acompanharam suas subsequentes perambulações e as de sua numerosa descendência. Como os livros se revelaram dessa forma, Smith recusava-se a mostrar as placas de ouro para qualquer pessoa, alegando que sua visão para outros olhos significaria a morte.
mas encontrou um problema que será familiar aos estudantes do Islã. Era extremamente loquaz e fluente como debatedor e alinhavador de histórias, como atestam numerosos relatos. Mas era analfabeto, pelo menos no sentido de que, embora soubesse ler um pouco, não sabia escrever. Era, portanto, necessário um escriba para anotar seu inspirado ditado. Esse escriba foi inicialmente Ima, sua esposa, e depois, quando mais mãos se fizeram necessárias, um desafortunado vizinho chamado Martin Harris. Ouvindo Smith citar as palavras de Isaías 29, versículos 11 e 12, referentes à repetida injunção para ler, Harris hipotecou sua fazenda para ajudar na tarefa e mudou-se para a casa dos Smith. Sentava-se de um lado de um cobertor pendurado dividindo a cozinha. Smith sentava-se do outro com suas pedras de tradução, ditando através do cobertor. Para tornar a cena ainda mais feliz, Harris foi advertido de que se tentasse dar uma olhadela nas placas, ou olhasse o profeta, sofreria um ataque e morreria imediatamente. A senhora Harris não engolia nada disso e já estava furiosa com a inépcia do marido. Então roubou as primeiras 116 páginas e desafiou Smith a reproduzi-las, como ele presumivelmente, dado seu poder de revelação, era capaz. Mulheres determinadas como essa aparecem muito raramente na história da religião. Após algumas semanas muito ruins, o astuto Smith contra-atacou com outra revelação. Ele não replicaria o original, que a essa altura poderia estar nas mãos do diabo e aberto a uma interpretação de versos satânicos. Mas o Senhor que tudo vê havia, nesse interim, suprido de algumas placas menores, na realidade as próprias placas de Nefe, que contavam uma história bastante similar. Com infinito labor, a tradução foi retomada, com novos escrivães atrás do cobertor, como a ocasião exigia e, quando foi finalizada, todas as placas de ouro originais foram transportadas para o céu, onde aparentemente permanecem até hoje. Os partidários mormons às vezes dizem, como os muçulmanos, que não pode ter sido algo fraudulento porque o trabalho de falsificação teria sido demasiado para um homem pobre e letrado. Eles têm a seu favor 2 pontos úteis. Se Maomé foi alguma vez condenado em público por fraude e pretensa necromancia, nós não temos registro desse fato, e o árabe é um idioma um tanto opaco mesmo para um estrangeiro relativamente fluente. No entanto, sabemos que o Corão é composto em parte por livros e histórias anteriores e, no caso de Smith, é uma tarefa igualmente simples, ainda que tediosa, descobrir que 25.000 palavras do livro de Mórmon são tiradas direto do Velho Testamento. Essas palavras podem ser encontradas principalmente nos capítulos de Isaías, incluídas no livro de Smith, Veoft e Hebreus, Titan Tribes of Israel em América. Essa obra, popular na época, escrita por um pio simplório, alegando que os índios americanos eram originários do Oriente Médio, parece ter posto o outro Smith em primeiro lugar na sua trilha de extrair ouro. Mais umas 2.000 palavras do livro de Mórmon são tiradas do Novo Testamento. Dos 350 nomes no livro, mais de 100 vêm diretamente da Bíblia e outros 100 são quase tão roubados que não faz diferença. O grande Mark Twain referiu-se famosamente a ele como clorofórmio impresso, mas eu o acuso de bater fraco demais, já que o livro na verdade contém o livro do éter. As palavras e veio a suceder que podem ser encontradas pelo menos 2.000 vezes, o que tem reconhecidamente um efeito soporífico. Estudos bastante recentes expuseram todos os outros documentos dos Mormons como, na melhor das hipóteses, um descarnado meio termo e, na pior, uma deplorável falsificação, como a doutora Brodier foi obrigada a reconhecer quando reeditou e atualizou seu extraordinário livro em 1973. Como Maomé, Smith conseguia produzir revelações divinas no curto prazo e com frequência, apenas as que lhe fossem convenientes, especialmente, como Maomé, quando queria uma moça nova e desejava tomá-la como mais uma esposa. Como resultado, ele exagerou e teve um fim violento, tendo entre mentes excomungado quase todos os homens pobres que de início haviam sido seus discípulos e obrigados a anotar seus ditados. Ainda assim, essa história levanta questões muito absorventes, com respeito ao que acontece quando uma óbvia picaretagem se transforma em religião séria diante dos nossos olhos. O
professor Daniel Dennett e seus correligionários têm atraído um bocado de críticas por sua explicação da religião pela ciência natural. Não importa o sobrenatural, argumenta Dennett, podemos descartar isso e ao mesmo tempo aceitar que sempre houve aqueles para quem a crença na crença é uma coisa boa em si. Os fenômenos podem ser explicados em termos biológicos. Em tempos primitivos, não seria possível que aqueles que acreditavam na cura do xamã tivessem como resultado uma disposição melhor, e, portanto, uma chance ligeira mas significativamente maior de serem realmente curados. Milagres e absurdos semelhantes à parte, nem mesmo a medicina moderna rejeita essa ideia. E parece possível, passando para a arena psicológica, que pessoas possam se sentir melhor acreditando em alguma coisa em vez de nada, por mais inverdade que algo possa ser. Parte disso sempre será discutida entre antropólogos e outros cientistas, mas o que me interessa e sempre interessou é o seguinte: será que os pregadores e profetas também acreditam? Ou será que só acreditam na crença? Será que pensam consigo mesmos, isto aqui é fácil demais? E será que racionalizam o truque dizendo que, se esses coitados não estivessem me escutando, estariam em situação ainda pior? Ou, B, que se isso não lhes faz nenhum bem então igualmente não pode estar lhes fazendo muito mal? Sir James Frazer, em seu famoso estudo de religião e magia de Gothenburg, sugere que o curandeiro novato se sai melhor quando não compartilha das ilusões de sua ignorante congregação. Por um motivo, se levar a magia ao pé da letra terá muito mais probabilidade de cometer um erro capaz de encerrar sua carreira. É muito melhor ser um cínico e ensaiar a conjuração, e dizer a si mesmo que, no fim das contas, todo mundo estará em situação melhor. Smith com certeza parece um mero cínico, considerando o fato de que nunca esteve mais feliz do que quando usava sua revelação para reivindicar a autoridade suprema, ou para justificar a ideia de que o rebanho devia entregar a ele suas propriedades, ou para dormir com toda mulher disponível. Todos os dias nascem gurus e líderes de cultos dessa espécie. Smith com toda certeza deve ter pensado que era fácil demais fazer com que uns coitados inocentes acreditassem em tudo que lhes dizia, especialmente quando estavam sedentos por um simples vislumbre daquele atraente tesouro dourado. Mas teria havido algum momento em que ele também acreditou ter um destino, estando pronto a morrer para prová-lo. Em outras palavras, era o tempo todo um mercenário, ou havia dentro dele alguma pulsão. O estudo da religião me sugere que, ao mesmo tempo que ela não pode subsistir sem uma grande fraude, e também fraudes menores, essa continua sendo uma pergunta fascinante e um tanto aberta. Havia dúzias de homens parcialmente educados, inescrupulosos, ambiciosos e fanáticos como Smith na área de Palmyra, Nova York, naquela época, mas só um deles conseguiu decolar. Isso ocorreu por dois prováveis motivos. Primeiro, e por todos os relatos, inclusive os de seus inimigos, Smith tinha um bocado de charme, autoridade e desembaraço natural, o que Max Weber chamou de parte carismática da liderança. Segundo, havia na época um grande número de pessoas famintas de terras e de um recomeço no Oeste, constituindo uma enorme força latente por trás da noção de um novo líder, para não falar de um novo livro sagrado, que pudesse pressagiar uma terra prometida. As andanças dos Mormons do Missouri, Illinois e Utah, e os massacres que igualmente sofreram e infligiram ao longo do caminho, deram corpo e sustentáculo à ideia de martírio e exílio, e à ideia de gentios, como desdenhosamente chamavam os não crentes. É um grande relato histórico, ao contrário de sua origem numa peça de fabricação vulgar, que pode ser lido com respeito. Todavia, possui duas manchas indeléveis. A primeira é a pura obviedade e crueza de suas revelações, que foram oportunamente improvisadas por Smith, mais tarde, pelos seus sucessores, à medida que o seguiam adiante. E a segunda é o seu revoltante e grosseiro racismo. Pregadores cristãos de todos os tipos justificaram a escravidão até a Guerra Civil Americana, e mesmo depois, com a suposta justificativa bíblica de que entre os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, Cã fora amaldiçoado e lançado na servidão. Mas Joseph Smith levou essa asquerosa fábula adiante, fulminando em seu livro de Abrão que as raças morenas do Egito haviam herdado essa mesma maldição. E também, na inventada Batalha de Cumora,
um sítio convenientemente localizado perto do seu próprio local de nascimento. Os nefitas, descritos com pele clara e bonitos, na verdade deleitáveis, lutaram contra os lamanitas, cujos descendentes foram punidos com pigmento escuro por terem se afastado de Deus. À medida que aumentava a crise acerca da escravidão americana, Smith e seus discípulos, ainda mais dúbios, pregavam contra os abolicionistas no Missouri pré-guerra. Diziam solenemente que houvera um terceiro grupo no céu durante a batalha final entre Deus e Lúcifer. Esse grupo, como era explicado, tentara permanecer neutro, mas após a derrota de Lúcifer fora forçado a entrar no mundo, compelido a tomar corpos na amaldiçoada linhagem de Canaã, e daí a raça negra ou africana. Assim, quando a doutora Brodier escreveu o seu primeiro livro, nenhum americano negro tinha permissão de deter nem mesmo a mais modesta posição de decano, muito menos o sacerdócio, na igreja mórmon, e tampouco os descendentes de Cã eram admitidos nos ritos sagrados do templo. Se existe alguma coisa que prova a fabricação humana da religião, é o modo como os anciãos mórmons resolveram essa dificuldade. Confrontados com as palavras diretas de um de seus livros sagrados e o crescente desprezo e isolamento que isso lhes impunha, fizeram a mesma coisa que tinham feito quando sua predileção pela poligamia teria lhes trazido retaliações federais sobre o próprio Tá de Deus. Tiveram ainda uma nova revelação e, mais ou menos na época em que foi instituído o Ato dos Direitos Civis de 1965, foi-lhes divinamente revelado que pessoas negras também eram humanas. Afinal, deve ser dito em favor dos santos dos últimos dias, essas presunçosas palavras foram acrescentadas à Igreja de Jesus Cristo original de Smith em 1833, que eles combateram de frente uma das grandes dificuldades da religião revelada. É o problema daqueles que nasceram antes da revelação exclusiva, ou que morreram sem jamais ter a oportunidade de compartilhar de suas maravilhas. Os cristãos costumavam resolver esse problema dizendo que Jesus desceu ao inferno após ser crucificado, onde se acredita que tenha salvado ou convertido os mortos. Há de fato uma bela passagem no inferno de Dante, quando ele chega para resgatar os espíritos dos grandes homens como Aristóteles, que presumivelmente vinham ardendo por séculos até a chegada de Jesus. Em outra cena menos ecumênica do mesmo livro, o profeta Maomé é encontrado sendo estripado em revoltantes detalhes. Os mormons aperfeiçoaram essa solução bastante antiga com algo da mentalidade bastante literal. Reuniram um gigantesco banco de dados genealógicos num repositório enorme em Utah e estão ocupados preenchendo-o com os nomes de todas as pessoas cujos nascimentos, casamentos e mortes foram tabulados desde que começaram os registros. Isso é muito útil se você quer consultar a sua árvore familiar, contanto que não faça objeções a seus antepassados que se tornaram mormons. Toda semana, em cerimônias especiais nos templos mormons, as congregações se reúnem e recebem uma cota de nomes de falecidos para rezar em sua igreja. Esse batismo retroativo dos mortos me parece suficientemente inofensivo, mas o Comitê Judaico-Americano ficou furioso quando descobriu que os mormons tinham adquirido os registros da solução final nazista, e estavam diligentemente batizando o que podia ser de fato chamado de tribo perdida, os judeus assassinados na Europa, por toda sua tocante ineficácia. Esse exercício pareceu de mau gosto. Sou solidário com o Comitê Judaico-Americano, mas mesmo assim penso que os seguidores do Sr. Smith deveriam ser congratulados por conceberem uma solução tecnológica das mais simplórias para um problema que tem desafiado a encontrar uma saída desde que o homem inventou a religião.